Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de acumulação. Esse transtorno ele faz parte dos transtornos obsessivo-compulsivos e relacionados. Como eu costumo falar, ele faz parte da família do TOC. No transtorno de acumulação, a gente vai ter como característica principal o quê? Uma dificuldade persistente da pessoa descartar, se desfazer de alguns objetos, independente do valor que aquilo tem. Então a gente não está falando de coisas de valor. E essa dificuldade, ela vem justamente porque a pessoa sente uma necessidade em acumular, em guardar. Por quê? Porque ela acredita que em algum momento ela pode vir a precisar daquilo. Ela às vezes acumula e guarda por conta do valor estético, ou também por uma questão emocional. Então, às vezes, sei lá, é uma carta que uma amiga da escola escreveu quando eu era pequena. E aí a pessoa ela vai acumulando coisas assim, de todos os tipos, tá? Desde caixa de pizza, embalagem de alguma coisa, sei lá, copo de alguma coisa, de requeijão, e aí panfletos que ela recebe na rua, jornal de 10 anos atrás, alfinete, tudo, de tudo. Embalagens vazias, e assim a gente vai indo. E aí essa pessoa, só de pensar em descartar, se alguém traz essa ideia, a pessoa sofre muito, só de pensar em descartar. E isso independente da forma de descarte. Por exemplo, não, vamos dar para alguém que precisa, ou vamos vender e você ganha dinheiro com isso, ou vamos simplesmente jogar no lixo, porque é lixo. Não, ainda assim é muito sofrido para a pessoa pensar em descartar. Uma outra característica bem importante é que as áreas da casa da pessoa começam a ficar congestionadas, obstruídas. Então, que nem naqueles programas de televisão que a gente vai ver, não dá para ir de um cômodo para o outro, né? Você esbarra em um monte de coisa. Então, por exemplo, você quer ir para a sala, aí tá cheio, tem tapete, tem coisa, tem embalagem, tem não sei o que. Aí a pessoa não consegue transitar dentro da própria casa. Então, eu não tô falando aqui do quartinho da bagunça, que às vezes a gente tem em casa, despensa, o sótão, a garagem, enfim, quartinho da bagunça. Não é disso, a gente tá falando dos ambientes comuns da casa. Ou a cozinha, a sala, o próprio quarto da pessoa, às vezes a cama da pessoa tá cheia, ela não consegue nem dormir na própria cama, o sofá, enfim, é bem aquele tipo de programa de televisão mesmo. E essa pessoa, quando não está congestionada esses ambientes comuns, é porque alguém mora com elas ou porque tem alguém que interviu e não permitiu com que isso ficasse tão congestionado. Mas às vezes, quando a gente vai ver até a cozinha, não dá nem para cozinhar, mas na cozinha de tanta coisa que tem ali, né? Então, é muito importante a gente saber disso, assim, que é diferente, por exemplo, de um colecionista, né? Eu coleciono selos, eu coleciono moedas, eu coleciono papel de carta, né? Quem é da minha época, a gente tinha essa coisa de colecionar papel de carta, não sei quem lembra. Quem lembra, coloca aqui embaixo. Então, a pessoa que coleciona é uma coisa organizada, né? Tem toda uma lógica, tem uma estrutura, é uma coisa prazerosa. Aqui na acumulação, não. Eu vou juntando porque eu tenho medo, porque, meu Deus, vai que eu vou precisar daquele parafuso, vai que eu vou precisar daquele alfinete, e aquele panfleto, e aquele jornal de 10 anos atrás, de repente eu posso precisar em algum momento. E aí, o colecionista, ele não tem isso, né? O colecionista é aquela coisa um pouco mais organizada, aquela coisa mais tranquila mesmo, não é uma coisa que gera prejuízos. Aqui a gente tá falando do transtorno de acumulação, é algo que gera prejuízo na vida da pessoa. Gera dificuldades, seja no relacionamento familiar ou até para coisas básicas, como, por exemplo, sei lá, às vezes serviço de água e luz já tá cortado e não tem como alguém vir arrumar ali, porque, enfim, tá tudo obstruído, né? E no caso do colecionista não tem isso, né? Se eu coleciono moedas, é isso, é pontual. Coleciono meus papéis de carta, coleciono, sei lá, a figurinha da Copa, é algo bem restrito, né? Diferente da acumulação. Então, na acumulação a gente pode ter o quê? Essa aquisição excessiva de itens, essa dificuldade persistente de desfazer, esse sofrimento quando eu penso em desfazer, e essa obstrução dos ambientes ali da casa. E acho legal trazer aqui que também a acumulação pode ser relacionada a animais. Eu lembro que tinha uma paciente que comentava que a mãe dela acumulava gatos. E era verdade, assim, eu não lembro agora, porque faz muitos anos isso, mas era uma quantidade gigantesca, assim, sabe? Uma quantidade imensa de gatos. E aí essas pessoas, elas vão acumulando, não só roupas, que nem eu falei, né? Tipo, muitas coisas. E aí começa a adotar gato, ou cachorro, enfim.
enfim, que seja. E aí elas não proporcionam uma condição saudável para o bichinho, nem para elas mesmas, porque normalmente o ambiente é muito insalubre, né? Porque não dá nem para transitar, o que se dirá limpar as coisas. Então, eles acabam muitas vezes assim não cuidando do animal, porque enfim, não tem nem como, né? Então, infelizmente, são pessoas que podem, né, em alguns casos, ter essa acumulação relacionada a animais e aí começam a proporcionar um ambiente muito insalubre para aquele animal, e aí algo que, né, que além de prejudicar a si mesmo, começa a prejudicar o outro também. E são pessoas que podem receber, né, denúncias, sei lá, do pessoal do condomínio, denúncias dos vizinhos, porque às vezes o vizinho começa a ver aquela pilha de coisa no quintal e aí aí começa a ser, como fala? Propício para dengue, esqueci, não é foco, tipo foco, né? Tipo foco de dengue, enfim, de bichos, de insetos, baratas, ratos, enfim, tudo isso pode vir a acontecer e aí a grande questão é que esses pacientes, eles sofrem muito e que eles muitas vezes não vão procurar ajuda, porque para eles não é viável se descartar das coisas, descartar as coisas, se desfazer, desculpa, das coisas. Então eles têm dentro deles uma ideia, uma necessidade de que assim, eles podem precisar urgentemente daquilo. Então como que eu vou jogar fora aquele caderno que eu usei na escola? Porque eu posso vir a necessitar saber o que é fotossíntese. E aí a gente começa a falar da pessoa que começa a ficar refém dessa ideia de que eu posso precisar em algum momento, e aí ela começa a acumular e aquele caos fica ao redor dela e a gente começa a ver um ambiente super caótico. Então o que é importante a gente saber? Esse transtorno, ele tem tratamento, a gente vai ter graus de insight, como no toque. Então tem aqueles pacientes que vão ter muita clareza de que assim, não, eu sei que eu não preciso, mas eu não consigo me desfazer, e vão ter aqueles que não, eu realmente vou precisar, em algum momento eu vou precisar dessa lâmpada velha queimada, eu posso precisar sim em algum momento, isso pode ser útil por um motivo XYZ, e aí a gente tem então os insights, né, que é essa capacidade crítica que a pessoa tem em relação ao transtorno, ou aos pensamentos, aos sintomas. O bom, o insight pobre e o insight ausente. E aí isso vai estar muito relacionado, claro, à gravidade do caso. A gente tem tratamento, medicação é muito importante nesses casos e a terapia cognitivo-comportamental é muito importante. E para o tratamento, então, a gente vai utilizar medicação psiquiátrica, aí é importante você levar teu familiar para um psiquiatra para ele recomendar a medicação mais adequada, e a terapia cognitivo-comportamental, porque a gente vai ajudando o paciente a entender que, olha, talvez não é tão essencial assim, ou se você realmente precisar, a gente pode fazer XYZ. A gente vai flexibilizando um pouquinho isso e gradualmente trabalhando esse descarte das coisas, né, sempre no ritmo do paciente, claro, e aí gradualmente a gente vai trabalhando essa questão do descarte, etc. Bom, pessoal, é isso. Se quiserem saber mais sobre esse transtorno ou qualquer um outro, deixem aqui nos comentários, tá? Se gostou do vídeo, deixa seu like para eu saber, deixa seu comentário. Obrigada pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!